Esta é a PS Porto Alegre TV. Bem-vindos à Opinião Formada. No programa de hoje temos connosco Correia da Luz, Presidente da Câmara Municipal do Crato. Correia da Luz, gerir um município hoje é igual de há 10 anos atrás? Obviamente que não, porque as condições há 10 anos atrás, as condições políticas, as condições financeiras e as condições, digamos, da relativa liberdade da administração pública local são incomparáveis com as de hoje. Muito mais restritivas, muito mais limitadoras da ação do poder local. Aliás, eu costumo dizer que o poder local faz melhor, faz mais depressa do que a administração central. Ainda há bem pouco tempo tive a oportunidade de conversar com o Sr. Ministro, que me dava absoluta razão e reconhece, como todos têm reconhecido, regra geral, que o poder local faz melhor, faz mais depressa e realiza melhor os desejos e as necessidades das populações porque está mais perto. E daí decorre naturalmente este corolário. Porque é que a administração central não descentraliza e transforma Portugal no país mais centralista de toda a Europa? Por centralista, quer-se significar que Portugal é o país que menos percentagem do orçamento público entrega ao poder local em toda a Europa. E é por isso que muitos autarcas, cônscios do trabalho que veio a ser desenvolvido desde 74, têm muito orgulho no trabalho que fizeram, mas muito mais poderia ser feito a favor das populações se essa descentralização, se esses poderes fossem outorgados, através, naturalmente, da lei competente às autarquias, o que não aconteceu até hoje. Em qualquer caso, deixe-me referir isto. Há uma diferença abissal entre a gestão na administração local de hoje com aquela que há 10 anos eu também tive a oportunidade de conhecer. E encara essa descentralização de competências do Estado para as autarquias como um problema ou uma oportunidade? Claro que é uma oportunidade. É uma oportunidade para quem? Não para o poder local ou para os titulares dos cargos públicos locais, mas para as populações que são as beneficiárias do seu trabalho. Porque uma coisa é estar-se à espera de uma decisão que vem de um ministro, que vem de um secretário de Estado, que vem da administração pública, mesmo desconcentrada que seja, do que comparada com uma decisão tomada pelo poder local, pelo Presidente da Câmara, pelo vereador ou mesmo pelo Presidente da Junta de Freguesia. Porque estando mais perto das populações, nós conhecemos melhor os seus desejos e as suas necessidades do que o poder central. E por isso descentralizar, mas descentralizar de uma forma idónea, de forma igual para todos e não meramente fazer contratos interadministrativos, como este governo pretende fazer para iludir a questão em si, é o que se necessita em Portugal. Com mais poder local, a administração pública em Portugal será sempre melhor. E qual o impacto para o país das propostas apresentadas pelo Partido Socialista relativamente à aproximação das populações com os centros de decisão política? O significado político, económico e de natureza social que as propostas do PS apresentam é que o PS tem uma visão de território completamente distinta da visão do atual governo. O PS colocou novamente no mapa a preocupação do Estado com o interior do país. O PS entende que o interior do país, no fundo, é a porta para a Europa e não o contrário, como atualmente acontece. E, portanto, os municípios que estão na orla fronteiriça com a Espanha estão mais perto da Europa e têm um mercado imenso, precisamente aqui ao lado, que é completamente esquecido, ignorado pelo poder central atual. E, portanto, eu tenho uma grande esperança que, novamente no poder, o Partido Socialista possa colocar em prática
políticas que deem importância a todos os municípios, porque descentralizar é claramente valorizar o território. E valorizar o território é fazer com que as populações tenham mais dignidade de vida aqui no nosso distrito de Porto Alegre, em todos os nossos 15 municípios, como em todo o interior, de norte a sul do país. Mas é outra coisa também, é traduzir em melhorias sociais, em melhores condições de vida, em mais e melhor empregabilidade que aquela que temos até hoje. Porque este governo, ao entrar em funções, criou previamente, aliás, como é sabido, uma crise financeira artificial. Os partidos, ao unirem-se para derrubar o governo do PS, criando as condições para obrigar o país a fazer entrar a Troika, em vez de terem aprovado o PEC 4, criaram de facto as condições para que houvesse um derrubo de governo, mas para que houvesse um empobrecimento de todos os portugueses. Aliás, não é caso único o empobrecimento em Portugal. Alguns outros países da Europa, por todos, seguramente a Grécia, estão a pagar uma fatura elevadíssima deste poder que a direita conseguiu obter nas últimas eleições. Que espero o povo português possa corrigir, porque se o não fizer, mais perigos de perder qualidade de vida vão incidir e cair sobre a cabeça de todos nós. Por fim, é necessário outro governo para desenvolver uma verdadeira reforma do território? Claro que é preciso outro governo. Um governo que sinta os problemas das pessoas, mas que fale a verdade, sem dizer que fala a verdade. Porque não fala a verdade aquele que diz que fala a verdade. Não fala a verdade aquele que usa hipocrisias e sofismas para apresentar, digamos, as suas soluções, que é aquilo que o governo atual tem feito. E por isso nós precisamos, urgentemente, de um governo que dê voz a todos os portugueses, que dê voz ao poder local, que acredite no poder local. Não que se trate de uma mera transferência de dinheiros públicos para a administração local. Não é isso que nós, os autarcas, queremos. Aquilo que nós queremos é que nos atribuam novas competências, mais competências, melhores competências, mas sempre com as necessárias responsabilidades e, naturalmente, também assumindo responsabilidades de obter resultados com esse exercício. E este governo mostrou até hoje que não está preparado para isso e que desconfia. Eu digo e costumo até chamar-lhe que é um pecado capital em que este governo vive, que é desconfiar sistematicamente dos autarcas, de quais? De todos, de forma transversal. Só que alguns, os que têm uma certa cor, ainda não perceberam. Eu espero que o eleitorado, neste próximo ato eleitoral para as nossas legislativas, perceba, melhor que esses autarcas a que aludi, que de facto é bom votar PS, porque votar no Partido Socialista é ter a garantia de reconduzir o país aos destinos, digamos, que o 25 de Abril nos legou. Obrigado, Correia da Luz. Acompanho a opinião formada na PS Porto Alegre TV e até à próxima edição.